Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. E chegou o grande dia da nossa conferência. Estamos muito animados para receber a missionária Gina na nossa igreja e os 350 irmãos que estão inscritos para participar desta conferência. Nosso templo lotado, né? Lotado de irmãos desejosos de buscar a presença do Senhor, de buscar em oração o cuidado do Senhor, e certamente nós temos orado para que absolutamente nada crie obstáculos para que a gente possa chegar na igreja hoje com o coração aberto e disponível para receber do Senhor. Estamos lendo Provérbios 19 e a leitura bíblica de hoje é um pouco mais extensa. Nós vamos ler os versos do 6 ao verso de número 12, que diz assim: muitos procurarão o favor do liberal e cada um é amigo daquele que lhe dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastam dele os seus amigos. Persegue-os com súplicas, mas eles já se foram. O que adquire a sabedoria é amigo de si mesmo, e o que guarda o entendimento prosperará. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não convém o luxo, quanto menos ao servo dominar os príncipes. A discrição do homem fala tardio em irar-se. A sua glória está em esquecer ofensas. A ira do rei é como o bramido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. São muitos os conceitos da palavra de Deus que nós devemos internalizar através desses versículos de Provérbios 19. Mas eu gostaria de dar ênfase ao que está no verso de número 11. A discrição do homem fala tardio em irar-se, e a sua glória está em esquecer ofensas. Eu gosto muito de um cântico que nós cantamos na igreja, e em uma frase do cântico diz assim: eu não tenho tempo para ressentimentos, quando me lembro que Deus me ama. Guardar ofensa é uma grande bobagem. Quando nós guardamos ofensa, nós ferimos a nós mesmos. Porque aquele que nos ofendeu, ele está vivendo a vida dele. E muitas das pessoas, elas nem se aperceberam da ofensa realizada. Por isso, a palavra de Deus diz que a glória do homem está exatamente em fazer o contrário, em esquecer as ofensas. Quando nós esquecemos as ofensas e deixamos ela para trás, a gente continua vivendo a nossa vida. Tem um ditado que diz, um adágio, né, de que o homem deve empurrar os problemas com a barriga. Quando nós fazemos isso e empurramos o problema com a barriga, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar com ele de novo. Quando nós jogamos as ofensas para frente, nós acabamos nos encontrando com ela daqui a pouco, porque nós estamos indo em direção a ela. Todas as vezes que a gente empurra um problema com a barriga, a gente está só postergando a nossa dor. Mas quando nós resolvemos as ofensas e decidimos esquecê-las através do perdão, ao invés de jogar para frente, nós jogamos para trás. E na medida que nós jogamos para trás, elas vão ficando cada vez mais distantes de nós, até que nós as esqueçamos. A palavra de Deus nos diz que nisso está a glória do homem, esquecer as ofensas. Então, ao invés de você ficar alimentando ressentimento, ao invés de você ficar alimentando mágoas no seu coração, ao invés de você ficar alimentando dissabores, ao invés de você ficar alimentando esse tipo de sentimento, o que a palavra de Deus nos recomenda é que a gente esqueça, deixa para trás, para que a gente possa virar a página e a gente possa olhar para frente. O melhor remédio
para a ofensa é o perdão. E Jesus vai nos ensinar isso através do seu exemplo, porque ele levou sobre si as nossas ofensas, mas ele não joga no nosso rosto as ofensas cometidas. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão a Deus, ele lança as nossas ofensas no fundo dos mares. Numa expressão de dizer assim, Deus esquece, Deus deixa para lá. E nós precisamos aprender com Jesus a também fazermos a mesma coisa, lançarmos fora as nossas ofensas, aquilo que nos feriu, para que a gente possa viver um novo dia e podermos nos alegrar no Senhor e continuarmos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós guardamos ofensa, nós perdemos a capacidade de amar. Quando nós guardamos a ofensa, nós perdemos a capacidade de orar. Quando nós guardamos ofensa, nós perdemos a capacidade de testemunhar da graça de Deus. Quando nós guardamos ofensa, nós perdemos autoridade espiritual para lidar com o inimigo. Então, as ofensas, elas só atrasam a nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz que a glória do homem está em esquecer as ofensas. Então, eu quero te desafiar a esquecer as ofensas e a andar o caminho do perdão, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar? Bendito Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós não estamos presos às ofensas, pelo contrário, queremos olhar para frente, queremos nos alimentar da tua graça e queremos, ó Deus, ministrar perdão, para que nós não percamos a nossa autoridade espiritual, para que nós não percamos a nossa autoridade de testemunhar da tua palavra, para que nós não percamos, ó Deus, o nosso vínculo espiritual com o Senhor, para que a gente não perca a possibilidade da oração. Então, ó Deus, que não haja espaço para ofensa no nosso coração, mas que sejamos cheios do teu amor, que cobre uma multidão de pecados. Queremos também pedir, ó Deus, pela conferência que começa hoje. Deus bendito, derrame sobre nós da tua graça e do teu poder. E que, ó Deus, seja um tempo de crescimento e despertamento espiritual para a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?